Boa tarde, São Vicente, boa tarde, Brasil. Começando mais um Som das Palavras, programa feito pela Rádio Primeira de São Vicente, a célula máter da nacionalidade. Eu sou Carlos Magalhães e agora, nesse período de isolamento social, fazemos o programa de casa, né? Cada um na sua casa, cada um na sua toca, para a gente poder aí tentar combater pelo menos a proliferação dessa doença pelo mundo. E ontem uma boa notícia aí, dentro desses dados que estão sendo coletados aí nessas pesquisas de quantas pessoas estão ficando em casa, aqui na Baixada Santista, a cidade que teve o maior número de pessoas que ficaram em casa foi justamente São Vicente, com 62% das pessoas. O número ideal dizem que é em torno de 70%. Estamos chegando lá, gente. Vamos ficar em casa mesmo, que é a solução. Esses próximos 10, 15 dias são fundamentais. Deixa eu pegar uma informação aqui, olha, essa informação de ontem, né? Antes de falar que eu sou o Carlos Magalhães, para quem não conhece, a informação de até ontem à noite, até às 18 horas do dia 12, no Brasil, 22.169 casos confirmados. Óbitos, 1.223. Dá uma letalidade aí em torno de 5,5, que já subiu bastante, né? E a gente via aí uma curva de casos por dia, estava dando uma diminuidinha, e aí ontem subiu de novo. A gente tem que levar também em consideração que tem muitos dados que estão surgindo agora, porque os testes estão saindo agora. Testes que levavam 7 dias, 10 dias, eles estão saindo todos agora. Mas, de qualquer maneira, né, a luta continua e continua forte. E hoje nós vamos fazendo aquele nosso link internacional. Vou conversar com o Célio, que está na Noruega. Boa tarde, Célio. Para você já é boa noite aí, né? Em tese, sim. Boa tarde e noite. Aqui são 18 horas e 32, só que a gente já está na primavera, embora esteja tudo coberto de neve aqui, só vai começar a escurecer por volta das 9 da noite. Célio Barros é astrólogo. Você tá em Oslo mesmo, não? Não, estou numa cidadezinha do interior. Eu posso até falar o nome da cidade, mas acho que se eu tiver algum espaço que eu possa escrever para as pessoas entenderem é mais fácil. A cidade chama Hafjard. Hafjard. Olha, Tem aí esse fica espaço difícil. do chat, esse espaço do chat que eu coloco aqui, o nome. Isso vai estar disponível para as pessoas, ok? Pode colocar, e a gente vê se sai aqui. Estamos hoje fazendo o teste na primeira vez nesse. Ele colocou aqui. Haltdalen. Haltdalen. Na pronúncia brasileira seria isso. Na pronúncia aqui local é Hafjard. Tem que reaprender o alfabeto, né? Tá tudo certo. O Célio é astrólogo e também músico, né? Produtor musical e tal, gosta muito do jazz. Então vamos procurar fazer um programa bem explicativo, mas também bem relaxado. A gente vai depois rolar um jazzinho aí na programação. O Célio, você é de São Paulo? Você é daqui do estado de São Paulo? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, na capital. Morei lá até os 15 anos, mais ou menos. Aí depois eu me mudei, até quase 15 anos. Aí mudei para São Paulo. Meu pai foi contratado por uma outra empresa, um grupo de São Paulo. A gente mudou para São Paulo, eu vivi aí até dezembro de 2014. Aí mudei para Noruega. Não foi tão direto assim, teve várias idas e vindas, questões com visto, burocracia, que não é nem um pouco fácil. E, enfim, mas para encurtar a história, eu saí oficialmente de São Paulo no final de 2014. Ô Célio, você tem informações aí de dados da Noruega com respeito ao coronavírus? Como é que está no Eu momento a situação aí?
Eu tenho algumas informações, eu não sei se eu tenho as melhores, mas a informação que eu tenho vem de um site, vou deixar o link do site aqui, que tem ele é constantemente atualizado e tem informações como se fosse um Google Maps, assim, e ele já tem os pontinhos indicando por cidades, por países. Cadê o link da live? Ah, tá aqui. Então, o que acontece? Eu tenho informações curiosas que eu estou pesquisando por esse site e eu fiquei surpreso com uma pulga atrás da orelha com algumas coisas. Bom, a Noruega no momento tá com... Cadê? Tá com 6 mil casos, 6.527 casos. Vai ser no Rio de Janeiro, na capital. Opa. Não, pode falar, é que eu tô vendo aqui se tranquilo. Vamos lá. São 6.527 casos confirmados. Casos ativos, ele não fala casos ativos. Ah, tá, fala. A internet fica lenta quando estou fazendo live ou com transmissão. São 32 casos só recuperados e 133 mortes. Então, assim, eles estão muito lentos na manutenção, na recuperação. Com certeza deve ter muita gente aí em tratamento, espero que não em UTI. Agora, uma coisa que me deixou curiosa, uma coisa curiosa que me deixou bem atento, é o seguinte, eu vi os três, pelo menos de todos os países que eu pesquisei nesse site, quem está melhor é a Groenlândia, em primeiro lugar, as Ilhas Færøer, em segundo lugar, e a Islândia, em terceiro. Então, assim, Ilhas Færøer, são os farelinhos, né, praticamente, de ilha no mar entre a Escócia, Noruega e Islândia. Eles tiveram um total de 184 casos, já todos se recuperaram e não teve nenhuma morte. E a Groenlândia teve só 11 casos e também todos tratados, nenhuma morte. A Islândia, com 1.701 casos, só 8 mortes e... Deixa eu ver uma coisa aqui. E já 889 recuperados. Então, praticamente 50% das pessoas que se infectaram se recuperaram e só 8 pessoas morreram. Então é interessante que essa região do Atlântico Norte, com certeza, questão de, a gente sabe que com pouca população, e o que ajuda questões relativas à quarentena e tudo mais, mas o que tem de interessante? A questão do isolamento, quando a comunidade já é isolada, naturalmente, fica mais fácil para todo mundo se autocontrolar, ou seja, meio que a quarentena, em parte, acaba se autogerindo, né? E tem uma coisa que acho que é relevante comentar aqui, é que eu comecei a assistir a programação da TV groenlandesa, não que eu entenda groenlandês, mas por sorte tem legenda em dinamarquês que é muito parecido com o norueguês, e o que eu estava reparando na campanha, eles têm uma campanha com um apelo de conscientização e de solidariedade, de empatia absurdamente grande, absurdamente forte. E eles fazem uma campanha como se fosse praticamente voltado para crianças, né, que tem a ver com o que a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar no ar, né, explicar de um jeito fácil que até crianças entendam. E eles fizeram realmente uma campanha com um clipe com uma cantora famosa e um apresentador de programa infantil, específico para ajudar na campanha. E toda hora também eles colocavam um aviso do sistema de saúde, falando, por favor, ligue para nós e conte-nos como você está, queremos saber de você. Em vez dessa outra campanha de mais, digamos, terror que acaba sendo, né, quando as pessoas falam, não, só vá no hospital em caso de emergência, ou seja, existe um tom de pânico, tudo bem, de preocupação, mas que acaba mais causando pânico nas campanhas que a gente tem visto por aí, pelo menos em língua portuguesa do que eu tenho visto, e enquanto lá não, lá é uma coisa extremamente amigável, fale como você tá, qualquer coisa a gente manda um médico na sua casa, ou seja, tem um zelo coletivo muito grande, e eu tenho para mim o palpite de que isso fez toda a diferença exatamente nesses lugares, que são regiões próximas, com cultura relativamente próxima. A Groenlândia não tanto, mas tem, de qualquer forma, tem uma influência e ficou sob, até hoje, né, é um território autônomo sob domínio da Dinamarca, então tem uma influência da cultura escandinava, mas o que isso tem a ver com a pergunta que você fez da Noruega, para eu parar de me estender tanto? É que Noruega, Suécia e Finlândia também são Escandinávia, mas estão se comportando de um jeito bem diferente. A Suécia agora que começou a apertar mais com essa questão de quarentena, a Noruega fez uma quarentena rápida, tem algumas medidas bacanas, mas assim, há mais ou menos uma semana, eles tinham 24 mil casos sob suspeita de ser coronavírus, mas que não tinham feito testes e não tinham muitas condições, alguma coisa assim, não sei entrar em detalhe, e esses 6 mil confirmados.
6.500. Suécia parece que tem um pouco mais, porque relaxaram bastante a questão de quarentena, então assim, meio que cada lugar é um lugar, mas pelo menos os casos aqui não cresceram tanto, porque a Noruega foi um dos primeiros países da Europa a entrar em quarentena, né? Teve até pronunciamento, acho que pronunciamento do rei, se não me engano, já falando, olha, desculpa, a gente não adota medidas assim desde a Segunda Guerra, mas é necessário para evitar o pior. Mas meio que ficou nisso, assim. Na prática, as pessoas não estão gerindo tanto como, por exemplo, Groenlândia e o Ilhas Faroe. Ô Célio, ontem eu estava comentando com você fora do ar, ontem à noite, de madrugada, já assisti uma entrevista no SBT aqui no Brasil com a doutora Ludmila Rajar, que ela é uma pesquisadora e diretora de Ciência e Tecnologia da Sociedade de Cardiologia. E ela colocou disso daí, que de cada 100 casos, isso já é comprovado assim, por eles, 80 tem realmente uma gripe. Até o entrevistador falou, é a tal da gripezinha. Ela falou, não, é uma gripe que pode ser tratada absolutamente dentro de casa. A pessoa é uma gripe como se fosse uma gripe normal, que a pessoa vai ter problema respiratório, você vai curar com os remédios que você cura uma gripe, dentro de casa. A febre pode ter febre chegando a 37, 38 graus, no máximo e tal. Então, 80% vai se tratar assim. Dos 20 que sobram, 15 vão para o hospital, mas necessariamente não vão para a UTI. Vão ser tratados em hospitais. E 5 é que realmente iriam para a UTI. E aí são os casos muito graves. Os 20 são casos graves, os 5 casos muito graves. Esses 20 já têm problemas respiratórios. E ela fala, como é que identifica? Ele perguntou, como é que a pessoa com uma gripe em casa sabe se está com coronavírus ou não? Ele pode estar com coronavírus, mas ele não está com o coronavírus forte, e ele só vai sentir isso se ele começar a sentir muita falta de ar. Ou seja, se ele fizer qualquer tipo de esforço, ele sentir falta de ar e tal. Então, isso daí é uma dos sentidos que a pessoa pode ter. Essa entrevista eu recomendo muito, as pessoas podem procurar no SBT, a entrevista com a Ludmila, é uma entrevista muito esclarecedora, ela fala da quina lá, do remédio, ela é muito esclarecedora. Então, o que a gente está vendo realmente é que a questão de você ter o que ela fala que é a grande diferença dessa doença é que ela a transmissão dela é muito rápida. Então, se as pessoas estiverem na rua, a transmissão é muito rápida. Quem vai ter um problema grave vão ser as pessoas que têm mais facilidade de ter qualquer tipo de doença. Então, por isso a questão do idoso, a questão das pessoas que já têm problemas respiratórios, agora já estão colocando as grávidas, né? Ela colocou ontem que ela colocou um grupo que não era considerado e que está sendo considerado, que são os obesos. Né? Então, eu estou em duas, né? De velho e obeso. Quer dizer, tem que tomar cuidado total. Mas então, mesmo que a gente não pegue, né? A gente tem que tomar cuidado para não passar para outras pessoas que estejam no grupo. Exatamente o que ela falou. A pessoa pode estar imune, mas ela está com aquilo no corpo. E aí ela sai para a rua e passa para outras pessoas. Né? Sim. Deixa antes da gente continuar a nossa conversa, falar aqui, olha, que já estão aqui com a gente, ligadinhos na gente aqui, a Rita Gotardi, a Carla, a minha colega Carla, a Mildred, a Carla também lá do Horto, também está aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. A Luísa Salles, a Carla Cerqueira está aqui, Luísa Salles também, o pessoal está ligadinho. Ô Célio, vamos entrar na questão da astrologia.
Porque as pessoas podem entrar, para quem está vendo agora o programa, podem entrar nos vídeos do YouTube do Célio, procura lá Célio Barros, né? Procura Célio Barros. Não, é Astrologia Tradicional com Célio Barros. Astrologia Tradicional com Célio Barros. E vocês vão ver vídeos do final do ano passado, do começo desse ano, onde o Célio já falava da situação que viria. E é muito legal o jeito que ele fala, porque ele não é aquele cara que assusta de cara. Mas você no vídeo de janeiro, de comecinho de janeiro, você fala a respeito do Nostradamus e das previsões de Nostradamus, e eu gostaria que você desse uma pincelada nisso daí, para depois as pessoas entrarem no teu vídeo com calma, mas para você falar do que estava nas previsões dele, o que está previsto para este ano acontecer e já alguma coisa que já está acontecendo. Fica bem à vontade. Tá. Então, eu preciso mesmo ficar à vontade porque aqui, diferente do meu canal YouTube, onde eu edito, eu corto as gagueiras, corto as pausas para parar para pensar, as tosses e tudo mais, aqui não, aqui é diretão. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa é que eu não, geralmente evito falar sobre esse tipo de coisas, cenários mundiais, digamos, que tem até um termo técnico que se chama astrologia mundial. Quando você fala de cenário político, econômico, previsão para países, mundo, enfim, é uma coisa interessantíssima para se estudar, por um lado, mas por outro é um discurso que você não pode ser tão específico. A astrologia ela não é para apontar dedos, para falar, fulano vai morrer, fulano vai viver, ciclano vence ou não vence, e como é um assunto tão abrangente, é muito esforço para conseguir falar de pouca coisa, exceto quando você tem eventos no céu que são tão marcantes, tão específicos, que aí fala, ok, peraí, vamos parar e pensar alguma coisa. Desde a criação do meu canal, eu estava evitando falar desse tipo de coisa e falando, não, eu quero conversar mais com as pessoas diretamente, porque, até como eu falei no final desse vídeo mesmo, né, eu dei uma chamada, falando, não adianta falar do cenário geral, se o mais importante para a gente fazer está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Então a gente tem que primeiro conhecer o nosso conjunto de tendências, para então saber como utilizar isso de uma forma melhor, e aí sim saber como que isso se encaixa no contexto atual, coletivo, global, e então poder fazer a nossa parte para poder salvar o global. Agora, por que eu acabei fazendo esse vídeo, por que eu citei Nostradamus e tudo mais? Tinha muita gente me cutucando para falar sobre alguma coisa, quando teve aquele atentado que matou o general lá iraniano, e aí inclusive um ex-aluno meu falou, Célio, eu quero te entrevistar. O nome dele o canal dele também vale a pena mencionar, porque o trabalho dele é muito bom, é professor Adalberto Pessoa, e ele falou, cara, eu quero te entrevistar, que eu já entrevistei outros 2 astrólogos, e eu quero fazer um vídeo sobre tudo que está acontecendo, correlacionando todas essas coisas, o que você tem a dizer sobre Nostradamus e tal. Eu falo, bom, primeiro eu conheço pouco do trabalho de Nostradamus, e mesmo que eu quisesse conhecer um pouco mais, acima de tudo, Nostradamus tem uma linguagem cifrada, de uma tal forma que, assim, é muito fácil você conseguir achar vieses de confirmação completamente diferentes para poder encaixar dentro daquilo que ele disse. E agora, tem algumas coisas que ele fala que são interessantes, foi mais nisso que eu me apeguei, e só para não abrir, para não dar tanta sequência nesse parênteses, só para fechar o assunto anterior. E, bom, aí o Adalberto conversou comigo um tempão, anotou, fez uma espécie de colinha, né, da nossa conversa, falou, já anotei as coisas aqui para fazer o roteiro pro meu vídeo. Falei, então faz assim, já que você até me entrevistou, vai me citar e tudo mais, escaneia isso, me manda, porque eu também vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Aí ele publicou o dele e tal, com todas as observações que ele fez com os outros colegas astrólogos também. E aí depois eu publiquei o meu como um complemento, que eu acho que a gente tem que somar forças, não dá para ficar pensando como concorrência, é uma mentalidade muito fechada, e aliás é algo que vai estar em xeque com esses novos ciclos e desafios que aparecem desse céu tão complicado que é o do ano de 2020, inclusive entrada de 2021 também. Mas é aquela história, céu complicado não significa que tá tudo ruim, céu complicado significa um desafio para a gente mudar de postura e aprender a lidar com o problema. Mas aí o que acontece, citando Nostradamus agora direto, tem uma das centúrias dele, eu não vou lembrar o nome, mas eu comento dela lá no vídeo, que ele fala que no ano de 1999 e 7 meses, surgirá dos céus um grande rei do terror. É interessante que ele errou
por 2 anos nisso, e ele fala que isso aconteceria com um ataque na nova cidade. Sempre que ele mencionava nova cidade, ele falava sobre as cidades no Novo Mundo, e ele fala, uma nova cidade a 45 graus. 45 graus, um ataque vindo dos céus na nova cidade, que a cidade que está a 45 graus é Nova York, das mais importantes. E realmente teve o atentado às Torres Gêmeas, e foi ali que começou a surgir uma guerra contra o terrorismo, e o que ele mais fala vai ser a guerra do terror. São 26 anos de guerra, e ele fala até 2026, se eu não me engano. E, bom, 27 anos de guerra que vai até que termina em 2026. E o que tem de interessante nisso? Correlacionando agora, desde aquele evento, o que a gente mais ouve na TV é guerra ao terrorismo. O lado ocidental chamando o Oriente Médio de terrorista e vice-versa. Então, assim, é um fato, não é que vai acontecer uma terceira guerra mundial, ela já está acontecendo sob o formato de guerra contra o terrorismo, a um ponto de que tem milhares de sanções aí, econômicas, e a curiosidade comparado com outras guerras que a gente tem de referência do passado. Para os bancos não interessa que a guerra seja exatamente declarada, ele quer faturar com um investimento a partir do medo, do pânico, da incerteza, porque é isso que faz grandes oscilações de mercado financeiro. Então, para os bancos é excelente que você tenha um clima não de guerra deflagrada, mas de medo de que aconteça uma guerra qualquer, que a coisa escale para uma guerra a qualquer momento. E isso que eu achei de mais interessante, né, que eu falei, ok, a gente tem que entender qual foi o recado que ele deu, mas muito mais importante é entender como que a coisa tá, que tipo de forma que essa coisa está tomando hoje, porque as coisas às vezes são mais óbvias do que o que a gente imagina, e assim, a gente não se toca disso, fica sempre imaginando alguma coisa mais cataclísmica, como se fosse um filme de Hollywood ou coisa assim, né? E a vida não é um filme de Hollywood de jeito nenhum. Às vezes pode até ser, mas via de regra não é. E aí, para fechar, bom, comentei dessa questão do Nostradamus. Ele não era só astrólogo, né? Ele trabalhava com outras técnicas acho que de clarividência, se eu não me engano. Então é complicado ter as referências. Às vezes até dava algumas referências astrológicas para ajudar a identificar a data, mas é muito, muito sutil isso. Mas do que eu vi do material dele, em nenhum momento ele menciona o ano 2020. O ano que ele menciona é 1999, mas ele fala de um ciclo que vai até 2026, e aqui eu quero fazer um paralelo. Em 2018, a gente teve a entrada do planeta Urano, que é bem lento, passando pelo signo de Touro. Isso acontece a cada mais ou menos 84 anos. A última vez que isso aconteceu foi de 1936 até 1942. O mais importante disso, eclodiu numa Segunda Guerra Mundial, ok. Mas o mais interessante astrologicamente para se ver desse sistema astrológico de análise é que cada vez que Urano passa em Touro, e não foi só dessa vez, se for investigar mais para trás, isso também se repete, existe um aumento de força política ou força social do conservadorismo pelo mundo. Então você vê de 1936 a 1942, a quantidade de governos ditatoriais pelo mundo. Então, você tem Mao Tse-tung, tem o Stalin, a força total com Stalin, o Salazar, Franco, Hitler, Mussolini, Getúlio. Então, assim, não que obrigatoriamente as ditaduras só vão se instalar nesse período, mas elas são facilitadas pelo apoio popular. Tem mais cabeças pensantes e que apoiem esse tipo de pensamento pelo mundo. E a gente está vivendo de novo um ciclo assim, que começou em 2018, e que, coincidentemente, com o que o Nostradamus falou, também termina em 2026. E justamente o fim da Segunda Guerra Mundial teve uma espécie de boom, né, econômico mundial, em termos até também de começar a haver um pensamento maior, num sentido de reorganização política para facilitar comércio internacional, relações internacionais e tal, apesar de outros perrengues que foram aparecendo depois. E aí, curiosamente, uma das vezes que teve um evento parecido com o que teve agora,
né, que foi a conjunção Saturno-Plutão, que todos esses indicadores, não só de pandemias, mas de situações que mudam a relação social, sociopolítica no mundo, e a interação social com as pessoas. Foi 1947, que foi o início da Guerra Fria, e a gente teve a última vez, antes de agora, da conjunção Júpiter-Plutão, a gente teve por volta de 1981 para 82, que foi o surgimento da pandemia da AIDS. O início da Guerra Fria mudou a relação social entre as pessoas, assim, mudou uma série assim, não obrigatoriamente para todo mundo, mas qualquer coisa que esbarrasse em termos de questões internacionais ou qualquer comportamento que parecesse suspeito para um dos lados, né, pro lado comunista ou pro lado capitalista, que a pessoa não agisse de acordo com o sistema, ela já era considerada suspeita. Depois, na questão da epidemia, da pandemia da AIDS, foi a questão do comportamento sexual, que precisou, assim, ter um controle maior, precisou se falar mais abertamente dos hábitos sexuais, e todo o grupo LGBT, que era varrido para baixo do tapete e ignorado pela sociedade, infelizmente da pior maneira, mas começou a ganhar voz, porque começou a ganhar evidência. A sociedade não pôde mais varrer esse problema para baixo do tapete, porque era um problema para a sociedade até então. E hoje, o problema que é levantado é muito mais a questão da ganância, da concorrência, da ostentação, da falta de empatia com os outros, e justamente os lugares que estão mais desenvolvendo tratamento em relação a essa visão mais empática são lugares que conseguiram zerar o vírus e não tiveram casos de morte, né? E essa questão também vale levantar para a Islândia, que a Islândia foi um dos poucos países no mundo que eu saiba, o único, assim, se teve mais coisa também nem virou notícia, que eles puniram banqueiros que especularam e que gerou uma crise muito séria no país, e conseguiram punir os banqueiros em vez da população ter que pagar a conta. Então isso é uma coisa bem interessante. Eu não consigo dissociar essas duas situações, porque mostra que, assim, a sociedade que está mais bem organizada, que se preocupa de verdade com o próximo, consegue resultados mesmo num ambiente que é completamente, é uma carnificina social, né, que é o ambiente bancário. Uma coisa interessante isso. Célio, esse quadro é muito interessante. Você está fazendo uma leitura, né, da situação, do como nós chegamos nisso, né, que nada é por um acaso, né, não é simplesmente Deus agora resolveu punir todo mundo e tal, né, tem aquela coisa que falam, né? Agora, nos teus mapas, né, quando você fala daquele alinhamento, tem duas coisas que me chamou a atenção. Uma, a coisa do alinhamento junto, na época da peste, da peste, foi da bubônica ou da febre? Da outra foi em 1928, né? Que você fala que tem o mesmo alinhamento das estrelas, né? Não? Não, foi antes, foi da peste negra, o que acho que também era conhecido como peste bubônica, que foi de 1345 até 1353. O que aconteceu, assim, naquele período de 7 anos, houve uma série de passagens de planetas maléficos em Capricórnio, e também tinha a passagem de Urano em Touro, que também é um maléfico. O que acontece é que dessa vez a gente tem a mesma coisa que aconteceu naqueles 7 anos, tudo concentrado num ano só de 2020. Então 2020 tem todos aqueles péssimos 7 anos da época da peste negra, só que num super intensivão. Qual é a nossa sorte? Hoje a informação corre rápido, hoje a gente consegue, óbvio, infelizmente não todo mundo, mas muita gente consegue trabalhar e produzir online. Quem não produz online consegue, uma boa parte consegue dar um jeito de alterar o formato do negócio, né, do próprio negócio. E o que tem de interessante em relação a isso, que mais me agrada positivamente, é que isso, de uma certa forma, força as pessoas a acharem uma solução alternativa de mais baixo custo, mais simples, menos gananciosa e mais objetiva, que é exatamente o que está faltando na nossa sociedade. Quando as pessoas falam, mas quando é que volta ao normal? Eu falo, que bom que não vai voltar ao normal, porque a gente está vivendo um normal doentio. Então, assim, o normal doentio não é para voltar, é para ser evitado.
é para ser consertado. Infelizmente, a gente só aprende levando pancada na cabeça, né? Então, o que acontece? Precisa realmente acontecer uma situação bem complicada, bem desagradável, que afete no coletivo, principalmente para os mais ricos, por isso que o negócio está sendo tão alardeado assim, né? E aí o que acontece a estrutura começa a se reorganizar, e não vou dizer pela primeira vez, mas acho que na nossa geração, com certeza, a gente tem a chance de ter mais fácil, ao alcance das nossas mãos, a possibilidade de fazer alguma coisa interessante, coisa simples. Um exemplo por que você vai comprar de uma rede sei lá, encomendar comida de uma rede de restaurante, ou de sei lá, comprar pão de um mercado, de uma rede de mercados, você pode comprar pão daquela vizinha que faz pão lá para ajudar a complementar a receita a renda mensal da aposentadoria, sabe? Esse tipo de coisa. E a gente tem a chance de poder fazer isso. Então, esse tipo de solidariedade faz a diferença. Eu quero falar aqui para os nossos amigos e amigas que estão online aqui com a gente, né? Muita gente comentando. A Rita Gotardi até falou da peste negra aqui, olha, que também conhecida como peste bubônica ou grande peste. Ela foi uma pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, né? Que é a Europa e a Ásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Então, falar para nossos amigos e amigas que estão assistindo, que queiram fazer perguntas, tanto na página do Som das Palavras, como na página da TV Primeira, por favor, deem a sua opinião, digam que estão assistindo, como teve aí o nosso amigo Leandro de Madrid, que está ligadinho na gente aqui também, que já colocou. Então, por favor, queiram fazer perguntas, podem fazer, que eu repasso para o Célio. Ô Célio, mas você colocou, então, que esse ano é um ano que juntou tudo num ano só. Então, além desse coronavírus, o que pode vir por à frente aí? O que a gente tem que ficar mais atento, que eu fiz um outro vídeo também chamado Alerta para Terremotos e Vulcões. O que acontece é assim, a gente tem sempre a associação a grandes catástrofes e outros eventos assim, quando envolvem soma de dois planetas maléficos alinhados no mesmo ponto do zodíaco. E aí depende da natureza do elemento desse signo, e no caso está num signo de terra, que é o signo de Capricórnio, onde Saturno e Plutão estão se encontrando. Eu fiz um vídeo comentando desse alerta para o ano inteiro, mas principalmente para o mês de março, e houve realmente um aumento de terremotos de magnitude acima de 5, principalmente entre os dias 18 e os dias 18 e 21, se eu não me engano. Agora, nossa, aí a memória já não guarda tanto. E assim, a atividade vulcânica a gente viu agora o Krakatoa, e parece que ontem ou anteontem teve 15 vulcões em atividade simultaneamente, que não é uma coisa nem um pouco comum, mas a gente sabe que, assim, se existe um vulcão ativo, ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Aí olha que coisa interessante, quando o Vesúvio entrou em erupção e destruiu Pompeia e Herculano, a gente tinha um cenário parecido com o de agora, astrologicamente, um alinhamento de Saturno-Plutão também. Então, assim, aí eu vou puxar a orelha. Não é um momento muito bom, mas de qualquer forma vale puxar a orelha para reflexão, porque assim, nem todo mundo pode fazer a lição de casa, é verdade, mas quem pode, que faça, e se puder ajudar quem não pode, que ajude. Qual é a situação? A gente tem esse alinhamento Saturno-Plutão, o Vesúvio entrou em erupção, destruiu Pompeia e Herculano. Por que depois daquela duas cidades terem sido destruídas, hoje tem mais gente morando ainda mais perto do vulcão, sabendo que isso pode se repetir? Não faz sentido, mas as pessoas insistem. Então, aquela coisa, repetir no erro é burrice. No mínimo, muita falta de informação. Então, se hoje a gente tem a internet, que a gente pode correr atrás da informação, é nossa obrigação fazer isso, nossa obrigação espalhar essa informação para ajudar as pessoas. Então, assim, quem puder, que evite zonas de terremoto e vulcânicas até o início do ano que vem. Ô Célio, a Rita está perguntando aqui sobre a influência de Saturno. O pessimismo imperará?
O pessimismo não, o pragmatismo sim. Porque é bem diferente. Quando assim, o pragmatismo ele acaba sendo confundido como pessimismo para quem é muito sonhador, muito idealista. Aí que está o grande ponto. O nó da questão é esse. Que a pessoa que é muito idealista fala, não, mas o meu planejamento de vida é aquele, eu quero aquilo. Ok, todo mundo tem que ter plano de vida? Eu acho que tem que ter planos, mais do que um. Então você tem o plano prioritário, você tem os planos complementares, enquanto não houve uma obstrução para o plano de prioridade, você vai executando os outros planos paralelos, porque, como costumo citar para todos os clientes quando estão passando por alguma fase difícil, se uma centopeia perder 5 pernas, vai doer muito, mas ela continua de pé. Se um saci torcer o pé, já era. E a lição é essa, não pode botar tudo em cima de um alicerce só. Você tem que distribuir o peso entre várias vigas, mesmo que elas não sejam tão fortes. E o principal, né, que os planos eles têm que ser adaptáveis durante a execução, né, ao longo da execução deles. Então, é uma coisa que eu também sempre comentei com o pessoal, com os clientes. Eu falo, tudo bem, se tudo der errado, você tem como resolver por conta própria? Ou depende de alguma coisa? Aí a pessoa fala, eu dependo de tal coisa. Beleza, e o que você pode fazer para evitar depender daquela tal coisa? Se a pessoa chega numa resposta e fala, ok, é com isso que você pode contar. Isso é o seu plano Z. Daí para frente, você vai trabalhar para chegar no seu plano Y. E vai voltando até chegar ao plano A. E muitas das vezes, quando a pessoa está no meio do caminho, está, sei lá, no plano H, no plano J, ela já descobre que aquele plano A não tem nada a ver, eu já quero fazer uma outra coisa. Porque de verdade a pessoa começou a entender o que é o todo que está em volta dela. E isso ela só consegue com realismo e um pragmatismo que é interessante se aproveitar de um ciclo de Saturno. Então, assim, desculpa que eu fiz uma resposta meio longa, mas precisa contextualizar o todo, porque se a gente fica só naquele idealismo de uma visão de curto alcance, então realmente o Saturno ele passa uma sensação de pessimismo. E se a pessoa não expandir a visão dela de todo, ela fica no pessimismo mesmo. Mas se você começa a enxergar isso como pragmatismo, fala, não, eu vou fazer um investimento agora para colher frutos lá para frente, só que um investimento que eu possa transformar. Caso eu não consiga colher frutos para frente naquela direção, vai ser naquela outra ou na outra, mas eu colho alguma coisa. O Márcio Moura, um abraço, Márcio, Cláudio Abílio também estão aqui com a gente, um abraço para vocês. O Leandro, lá de Madrid, ele fala assim, olha, não domino nada da matéria. Dentro da astrologia, o que teria que acontecer para começar a vir mudanças positivas para esse contexto atual? Ele fala dentro da astrologia, né? Você fala que é dentro das pessoas, né? Mas as pessoas têm que começar a utilizar a ferramenta a favor delas. Eu vou usar uma mesma metáfora que eu fiz num outro vídeo que eu falo sobre as relações entre essa pandemia e a peste negra. Que eu falo que assim, imagina duas pessoas. Uma tá andando de bike e a outra tá num tanque de guerra. As duas vão levar pedrada. Quem você acha que vai se machucar? E fica claro, o problema não tá na pedrada. O problema está no quanto você tem de blindagem. Se você tem uma blindagem boa, você toma pedrada do mesmo jeito, só que a pedrada não te machuca. Então, qual é a questão? É o quão forte a gente está para lidar com eventos, entre aspas, surpresas, porque não é surpresa que vulcões eventualmente entrem em erupção, não é surpresa que de vez em quando surjam pandemias, não é surpresa que hajam tsunamis, e também não adianta fazer previsão desse tipo de coisa e a pessoa ficar sentada no sofá parando, meu Deus, agora daqui a 2 anos vai ter um tsunami. Não é isso, é aquela coisa, vai ter um tsunami aqui, então legal, vou evitar viajar para essa região de litoral, ou não vou construir uma casa tão perto ali na praia, ou se for construído no litoral, mas que seja numa região mais área e segura, né, mais alta e segura, esse tipo de coisa, não é tão difícil fazer é o velho ditado, do seguro morreu de velho. Então, o que a gente faz agora que eu não me planejei para cuidar com o momento atual? Pouca coisa. Agora, o que eu faço para lidar com os eventos que estão por vir, sejam eles bons ou ruins? Muita coisa. E tem um vídeo que eu falo da importância dos ciclos neutros, que isso é uma coisa que é um ponto cego para todo mundo, para todos nós. É uma autodisciplina que a gente tem que ter. Tem ciclo que favorece as coisas. Qual é o risco? É a gente comemorar e se acomodar. E achar que a vida vai ser assim para sempre. Tem ciclo que é ruim? Qual é o perigo? A gente sucumbir, deprimir e achar que nada mais vale a pena, tal, e desistir. E tem os ciclos neutros, que o mais comum é a gente ficar entediado e falar, como é que tá a vida? Tô levando, vou vivendo. Se você é proativo durante um ciclo neutro, e eu vou definir o que é um ciclo neutro, é uma folha de papel em branco.
Você pode fazer o que você quiser, não tem nada atrapalhando, não tem nada ajudando. Nesse momento, primeira coisa, é uma autodescoberta fantástica, porque você descobre qual é o seu poder de ação, sem nada para ajudar, sem nada para atrapalhar. Então você descobre de verdade o que você consegue fazer. Segunda coisa, quando vem um período ruim, depois de um período neutro que você trabalhou bastante para você mesmo, vai aparecer um desafio, ok, você tem força para enfrentar o desafio porque você treinou antes. Vai aparecer um período bom, você vai conseguir colher muito mais porque você plantou antes. Essa é a diferença. Então não é o que a gente pode fazer para onde a gente, assim, não é para onde a gente tem que olhar para pegar as mudanças positivas, mas é como a gente pode criar as mudanças positivas. E aí, nesse contexto, é o que eu estava falando agora há pouco. Quanto mais a gente combate a ganância, quanto mais a gente combate o narcisismo, e mais começa a trabalhar a empatia, mas não aquela empatia caricata de querer achar que vai conseguir botar todo mundo no colo, de querer carregar todo mundo nas costas. Não é isso. É uma empatia prática, aquela coisa, me preocupo com o outro, então eu quero ver o outro bem, porque se o mundo tiver um monte de gente bem, eu vou estar bem também, porque o mundo inteiro vai estar melhor. Soa utópico, mas é uma coisa simples de fazer. Assim, é exatamente essa questão, por exemplo, agora é quarentena, então, sabe, usa máscara, se pode, não sai de casa, só sai se for em caso de extrema emergência e pegar sempre os lugares menos movimentados, com menos concentração de gente, não é tão difícil isso. Isso é um mínimo de pragmatismo mesmo. Célio, aproveitando aquele gancho do Leandro, que falou que não entende de astrologia, né? Tem um outro vídeo seu, que ele também é muito, muito interessante. Ele faz um comparativo, você faz um comparativo entre astrologia, psicanálise, coaching e o outro que quer. Mentoring. Esses três, né? Você compara os três. Compara, faz uma análise, o que é cada um deles, né? Olha, bem simples, assim. São todas ferramentas, conhecimentos, práticas para ajudar as pessoas. É que cada uma ajuda de um jeito. Então, vamos fazer vou fazer várias analogias aqui, porque quanto mais analogia, mais fácil para ajudar as pessoas a entender, né? Por exemplo, um trator, um elevador, um helicóptero, um avião, uma bicicleta, um skate, um barco, um submarino, tudo isso é veículo, um trem, tudo isso é veículo. E você consegue fazer várias viagens com a maioria deles. Mas você não vai conseguir fazer o mesmo tipo de transporte, carregar as mesmas coisas do mesmo jeito com todos eles. Cada um tem uma especificidade. Então você vai preferir o barco para fazer uma viagem na água, vai preferir o trator para fazer um deslocamento num circuito totalmente off-road, um Jeep para entrar num não tão off-road onde só o trator anda, uma Ferrari para pegar uma autobahn e assim por diante. E o que acontece com essas técnicas é mais ou menos a mesma coisa. O exemplo que eu dei ali é assim, a pessoa tem uma dificuldade de atravessar a estrada. Se ela for buscar uma ajuda na psicanálise, o enfoque da psicanálise é fazer um mergulho profundo para que a pessoa entenda por que ela tem dificuldade de atravessar a estrada, por que ela eventualmente quer atravessar a estrada ou não, se é para fugir do lado de cada estrada, se é falta de coragem, se foi algum trauma, se ela acha que atravessar a estrada é um valor importante para ela, enfim, ela vai olhar para o passado, ressignificar tudo aquilo que ela tem como base e referência na vida dela. É super importante. É uma coisa fantástica que a maioria das pessoas não tem essa visão de longo alcance, elas não conseguem olhar para si mesmas, a psicanálise é fundamental. O mentoring, ele não quer muito saber teu histórico nem nada. Você quer atravessar a estrada? Vem cá, me dá a mão, te puxo, te joga do outro lado da estrada. Se o que você quer é exclusivamente atravessar a estrada e não faz diferença olhar para trás e entender o passado, o mentoring vai sair ganhando em relação à psicanálise. Se o que você quer saber pouco importa se vai atravessar a estrada ou não, mas é resolver o medo, a psicanálise é quem vai te ajudar. Se for, por exemplo, o coaching vai só conseguir entender se atravessar a estrada faz parte dos seus planos ou não.
né? Então, ok, vamos levantar aí o conjunto de prioridades, botar as coisas devidamente alinhadas e entender qual é o plano mais objetivo, mais prático, mais rápido e tirar as confusões da cabeça. Porque às vezes a pessoa está com tanta coisa na cabeça que ela acha que é para atravessar a estrada e também não é o coach, não é o mentoring ou a psicanálise que vai ajudar. E a astrologia, o que ela pode ajudar também é muito específico. Ela vai te dizer quais são os pontos mais perigosos da estrada, os mais seguros para atravessar, e qual é o momento que vai ter mais trânsito, o momento que vai ter menos trânsito. Então, assim, não tem como dizer que serão coisas concorrentes, porque não são, como eu falei, um carro, um barco, um elevador ou um helicóptero, o que é melhor? Tanto faz, o elevador e o helicóptero fazem um transporte vertical, mas o helicóptero faz uma coisa que te ajuda de um jeito que um elevador não pode te ajudar e vice-versa, assim como um carro e um barco. Então, não é uma questão de saber quem é melhor aqui, é o que é mais adequado para a necessidade de cada pessoa. Então, eu sempre insisti muito que, assim, tem cliente que às vezes me procura e fala, tem certeza que você quer uma leitura de mapa? Eu já coloco uma espécie de barreira, porque a gente, aquela coisa, nada pior do que você oferecer um serviço para quem acha que quer, mas no fundo descobre que não quer. Isso vale para qualquer área profissional. Então, não tem como você ficar nesse setor, assim, vago, né? E isso faz parte desse comportamento de começar a enxergar essa relação que eu falo com a ganância, né? A questão da ganância, fala, não, opa, vou pegar o máximo de cliente que puder e tal. Não funciona, a coisa não funciona assim, não é para funcionar assim em área nenhuma, né? E essa relação de transparência, que é a coisa mais bem-vinda que a gente precisa enxergar como solução para poder atravessar essa crise da melhor maneira possível. E buscar também a parte das pessoas que querem buscar o resultado, né? Buscar por informação, já que está tão fácil hoje acessar as informações e dar preferência também a quem consegue ser super transparente na explicação. Eu vou colocar vou ver se eu consigo colocar um vídeo aqui. Vamos ver. Tô lendo um comentário aqui também da Rita. Ela falou que essa quarentena trouxe a oportunidade de me reinventar. E sim, quanto mais tempo a gente pode conversar com os próprios botões, tanto melhor. A gente tem que se ouvir, a gente tem que se reinventar. E isso, assim, de preferência que a gente não tenha que esperar uma quarentena forçada para fazer isso, que a gente busque a nossa própria quarentena. E até uma curiosidade, acho que você perguntou, não sei se foi você que perguntou para mim isso ontem, né, quando a gente teve aquela outra conversa mais informal, eu falo, eu já vivo em quarentena, aqui no meio do nada, nas montanhas, numa cidade só com 400 habitantes, então não mudou nada para mim. Por isso que eu estou lidando com pessoalmente, individualmente, com essa questão de uma forma super simples. Mas eu estou atento que é importantíssimo informar as outras pessoas para poderem lidar com isso e aproveitar a oportunidade para abrir os olhos, não só momentaneamente, mas para realmente rever esses valores de vida para uma nova fase que vai forçadamente entrar. Mas o fato da fase nova entrar de maneira forçada não significa que ela vai entrar de uma forma ruim, né? Ela pode ser uma fase bem-vinda, né? Kind of Blue do Miles Davis. Então, eu coloquei o Miles Davis, tem gente que deve estar falando, Magalhães é louco, o que ele está botando o Miles Davis aí no meio da entrevista com o Célio Barros? Só que o Célio é um jazzista, é um músico também, apreciador do jazz e produtor musical também, tem esse outro lado, né, Célio? Uhum. É engraçado isso, demorou muito para eu cair a ficha, que, assim, o que eu faço profissionalmente para os outros é astrologia, e trabalho como técnico de som, restauração de áudio e tal, e o que eu faço para mim, pessoalmente, é música. Então, música é uma coisa que eu gosto de fazer para mim, eu só divulgar para os outros quando eu coloco no Spotify ou coisa assim, falo, ok, quer ir lá, clica lá, pode ouvir de graça, e vou ficar muito feliz que as pessoas curtirem, porque sempre que a gente compartilhar alguma coisa no mundo com 7 bilhões de pessoas, é óbvio que vai ter muita gente gostando, muita gente não gostando e muita gente que não tá nem aí. Então é importante a gente conseguir divulgar e espalhar o que a gente faz para que as pessoas saibam que a gente existe.
Sério, e quando eu falei para ti que ia colocar o Miles Davis, você falou que tinha algo a ver com tudo isso que está acontecendo, o fato de ser o Miles Davis, né? Conta para nós um pouquinho dessa história aí. Pois é, porque eu vejo muita gente perguntando sobre essa questão do mas o ciclo vai ser bom, vai ser ruim. Pô, mas agora eu vi você ficou meio ambíguo, meio em cima do muro, falando que dá para lidar bem com uma coisa ruim, que história é essa? E ainda uma outra coisa mais interessante que às vezes acontece com frequência em astrologia, que é você ver um ciclo de previsões ruins e ao mesmo tempo um outro ciclo de previsões boas. E a pessoa olha e você fala, cara, mas isso aí tá contraditório. Mas a contradição, nossa, o cara não tá aprendendo direito norueguês, tá esquecendo português, aí fica complicado. A contradição, ela faz parte das coisas da vida e ela faz parte do que acontece na astrologia também. E o Miles Davis é um excelente exemplo disso, porque ele criou ele revolucionou a forma de se fazer música, né, de se pensar o jazz, e era uma pessoa muito, muito complicada de se conviver. E nem por isso deixava de ser o excelente artista que era, mesmo tendo uma técnica, digamos, depois de um tempo, digamos, limitada no instrumento. Tem uma história que acho que é meu Deus, para o Tony Williams, o baterista que tocava com ele, que uma hora virou pro Miles e falou, cara, por que você não estuda? Você é um músico legal, por que você não pratica para desenvolver tua técnica? Que o Miles ficou tipo, tem razão, vou estudar. Sabe que normal, pessoas falham, pessoas têm limitações, mas não é por isso que elas não possam resolver as limitações, ou pelo menos minimizar, né? E é interessante que mostra exatamente o Miles Davis é um ícone que mostra bem essa contradição acontecendo dentro da pessoa, e o fato dele fazer uma música maravilhosa não faz o lado difícil dele como pessoa ficar menos difícil e vice-versa. As duas coisas convivem dentro da mesma pessoa, e todo mundo é cheio de contradições, limitações, pontos favoráveis. A regra é a gente dar mais força para o ponto favorável, para ele ficar forte o suficiente, e então a gente poder ter tempo de cuidar dos pontos desfavoráveis, tentando pelo menos minimizar, botar uma viga de sustentação ali onde o muro está para ceder, até porque o muro sempre, isso é uma regra que funciona para avaliação astrológica, o muro sempre vai ceder pelo ponto mais fraco. Vou tirar um pouco aqui o Miles Davis, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, né? Daqui a pouco tem mais música. O pessoal gostou do Miles Davis aqui. A gente está fazendo alguns testes. Esse software é a primeira vez que a gente está usando aqui na TV Primeira, na Rádio Primeira, graças ao nosso engenheiro Aldecir, e com a colaboração da nossa diretora Karina Paiva e a força do nosso prefeito Pedro Gouveia, que nos fala que a gente tem que enfrentar a quarentena em casa e criando, né? Trazendo informações e usando os instrumentos da prefeitura, e um dos instrumentos é a Rádio Primeira, que está aí 24 horas por dia no ar, e a gente tem que estar inovando, trazendo novas fórmulas. Hoje é um grande teste que a gente está fazendo, e está sendo bastante legal de fazer isso daqui. A Rita, que é uma fonoaudióloga, eu vou conversar com a Rita, viu, Rita? Já estou te fazendo o convite aqui ao vivo, para a gente marcar aí para sexta-feira, ou sexta ou quarta-feira. A gente vai conversar hoje sobre isso, porque é o Dia da Voz agora, esta semana, vai comemorar o Dia da Voz, e ela é fonoaudióloga. E é importante também, e ela fala que a música é primordial e fundamental nessa época, nesse momento, né, o Célio? Em todos os momentos, a música sempre esteve presente. Aliás, tem um pouquinho de cultura inútil, né? A palavra música, ela deriva de uma palavra antiga egípcia, que é mashik, que deu origem à música e mágica, porque era uma coisa que estava muito presente exatamente em rituais ou situações que empurravam a pessoa para um estado alterado de consciência. E falando em rituais, tem a palavra rito e ritmo,
São as palavras, né? Rito e ritmo, elas derivam da palavra rta, do sânscrito, que exatamente que era uma soma das duas coisas. Então, assim, é fundamental essa conexão para o nosso autoconhecimento, para um mergulho mais profundo. E aí, se a gente for pesquisar curioso, a gente está falando disso. Eu estava vendo ontem no YouTube um documentário do canal, acho que é Russian Times, e acabei distraindo aqui, desculpa o parênteses, mar calmo não faz bom marinheiro, exatamente, que a Carla comentou, é exatamente isso, é simples e direto. Você precisa de calo para ganhar força. Mas o que tem de interessante o documentário falando sobre xamanismo, né, xamãs na Sibéria, e você pode fuçar de outras culturas aí na internet, sobre culturas mais tradicionais, e todos os rituais xamânicos envolvem um tambor. Aquela coisa, é o rito e o ritmo juntos, sempre. Eu quero mandar um abraço aqui pro Elvésio, que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, o grande amigo Elvésio Gasti Júnior, que esteve semana passada no programa, e que foi quem me apresentou para o Célio, e eu quero agradecer em público a isso, porque são os amigos, né? Nesse momento, é aquilo que você fala da importância da gente criar uma rede de amizades. Então, as pessoas também estão entendendo o espírito, o propósito do nosso programa. Então, um está indicando, olha, por que não entrevista essa pessoa, não entrevista outra, e a gente está indo buscar, está indo conversando com as pessoas e está sendo super bacana, né? E a Rita está falando aqui, não esquece de falar que eu sou cantora. É verdade, ela é fonoaudióloga, professora, diretora de escola e é cantora. E ela está fazendo uma coisa, sério, fantástico. Ainda ontem fez uma live, e ela está em casa, só ela e o filho. O filho é um ator, toca pouco violão, mas é muito tímido até. E ontem ela fez uma live, ela com o Pedro, que eles cantaram 2 músicas, e ela está fazendo diariamente uma live cantando em capela, que é coisa que cantor nenhum quer fazer, todo mundo quer ter orquestra, conjunto e não sei o quê, e ela está fazendo live em capela, cantando sem instrumento nenhum, mas ela sente que está ajudando alguém e, ao mesmo tempo, está ajudando a si fazendo isso, né? Então, sim, são ferramentas que as pessoas têm que buscar, né, Célio, nesse momento, para não pirar e para poder encarar esse momento com suavidade, não é isso? Exatamente, a gente tem que entender que a gente tem que buscar aquela coisa que faz bem para a gente e para o outro ao mesmo tempo. Não são e não podem ser coisas excludentes. Essa é a grande lição que a gente está sendo forçado a enxergar nesse momento atual. E com certeza, quem não entra nesse ponto de vista em relação à vida vai com certeza sofrer muito, no mínimo economicamente, com essa pandemia. Claro que tem muita gente que também é refém do sistema que são exatamente as pessoas mais pobres, mais fracas, essas vão sofrer demais e lamentável, mas o que a gente puder fazer para minimizar ao menos o sofrimento delas, e como eu falei, que isso de repente é comprar o pão daquela senhorinha que faz pão caseiro para reforçar a receita mensal da aposentadoria, em vez de comprar de uma grande fábrica. As grandes fábricas têm estrutura, têm buffer para poder aguentar a crise, ou no mínimo para reinvestir, sei lá, vamos pensar uma fábrica de refrigerantes aí que tem muita grana e fala, não estamos vendendo tanto, mas tudo bem, a gente pode investir em sistemas e virar sócio investidor de sistemas de internet para conseguir baratear o custo, para as pessoas terem mais internet de baixo custo, e a gente fatura do mesmo jeito e ajuda a sociedade a se reorganizar. A questão é essa, então assim, não é, tem até uma coisa interessante que eu quero pontuar, né? Não é o dinheiro que faz a pessoa se corromper ou não, é a vontade da pessoa querer se corromper. Então a gente tem muitas vezes a crença, né, de que a gente muito rica não presta ou coisa assim. Não é isso, assim, tem gente que presta, tem gente que não presta. O dinheiro só vai fazer a pessoa se revelar, né? Exatamente. Assim que eu queria colocar isso, né? Eu acho que o objetivo, muita gente, quando eu comentei, coloquei que vou trazer um astrólogo, o pessoal falou,
vai vir o cara aí fazer previsões e não sei o quê. E na conversa que a gente teve, o que me chamou bastante atenção é você sempre forçar essa coisa positiva, né? Qual é a saída? Não adianta a gente analisar só o quadro negro, né? Mas olhar o giz que a gente pode escrever nesse quadro negro. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que saber o que vai escrever nesse giz para mudar a aparência desse quadro negro. Não é isso, Sérgio? Exatamente. É aquela coisa, o recurso a gente tem, se a gente não tem, a gente consegue correr atrás para ter. E se a gente já tem, consegue correr atrás para ter, tá, é obrigatório compartilhar com os outros. Claro, pô, mas a gente precisa viver, pagar as contas, normal, mas assim, existe um espaço enorme entre conhecimento que você pode dar de graça e a coisa que você pode cobrar que está muito mais relacionada a uma doação de tempo e de atenção do que necessariamente só pensar em lucrar como um trator por cima de todo mundo, né? E isso eu acho que é a coisa fundamental para a gente ter como uma postura geral para todas as coisas na vida, né? Porque isso faz exatamente a gente começar a enxergar um ciclo ruim, no sentido de ciclo desafiador, mas não aquele desafio intransponível. Eu costumo brincar com uma outra metáfora também. Se você está de frente numa batalha que você tem que enfrentar o Godzilla, meu Deus, que horror, o Godzilla é super poderoso. Depende, se você tá com uma bazuca cheia de ogivas nucleares, quem tem que ter medo é o Godzilla, não você. Agora, se a tua arma é só uma colherinha de café, aí é complicado. Aí você tem que sair correndo. Então o problema não tá na ameaça, tá em quão preparado você tá para lidar com a ameaça. E a primeira forma de se preparar é exatamente buscar a informação prévia para saber o que está por vir. O segundo passo é falando, ok, sabendo o que está por vir, como que eu faço para conseguir a minha blindagem, para conseguir uma ferramenta de superação. Porque aquela coisa, tinha um programa de TV que eu não vou lembrar agora, faz tempo, isso, anos 90, Contos do Paleolítico, né? Mas que a chamada era assim, onde todos só veem uma ilha, ou só veem mato, fulano via um aeroporto, ou ciclano via uma possibilidade de uma rota comercial. Então, assim, de repente, para muitas pessoas, ela olha para uma ideia que não deu certo e fala, não deu certo, joga fora. O outro fala, não, peraí, isso aqui é uma ideia que pode dar certo. Tem um exemplo que a pessoa que criou, quer ver uma coisa, imagina uma pessoa que inventou uma cola que não seca. Uma cola que não seca, isso não serve para nada, né? E uma cola que não seca numa borda de um papel. E pronto, inventaram um post-it. Então, sabe, não é um problema, é uma solução, é como usar. E eu sempre falo isso para todo mundo com a questão astrológica. Não foquem no que, foquem no como. O como traz a diferença. É isso aí. A Carla está falando aqui que ela comprou diversas máscaras de pano de uma amiga artesã com esse espírito de auxiliar os pequenos, né? Isso é Perfeito, legal. parabéns. Muita gente está fazendo essas máscaras também para ajudar, porque não tem máscara para vender, e estão fazendo a máscara para ganhar um dinheirinho, já que não podiam fazer outra coisa. De repente, são aquelas pessoas artesãos e são o vendedor de bala do semáforo, pipoqueiro, que não tem rendimento nesse momento e está fazendo uma máscara e vendendo para as pessoas, para os vizinhos. Isso é muito legal. Carla, deixa eu falar para você. Eu tenho um supermercado aqui atrás da minha casa, que é um grande supermercado. Eu posso ir a pé lá. Eu pego o carro, eu vou num outro supermercado que fica a 4, 5 quadras daqui, mas ele é um supermercado daqui de São Vicente. O dono é de São Vicente, mora em São Vicente, a família é de São Vicente, porque eu vou lá, é um grande supermercado também, mas ele é só daqui, só tem aqui. E eu vou lá porque eu sei que eu estou ajudando um cara que é daqui. Então eu procuro fazer isso, né? E eu acho que se a gente procurar fazer, como eu fiz outro dia de comprar uma porção aí de petisco aqui no quiosque, que estão vendendo delivery, o pessoal do quiosque que está fechado porque não pode usar a praia, mas eles estão trabalhando com delivery, então também eu acho que a gente tem que realmente, nesse momento, fazer isso. E isso, sério, eu acho que tem algumas coisas, eu fiquei pensando essa noite, né? Eu entro naquela linha do que você fala dos caras ansiosos e tal, que são problemáticos, eu sou esses. Eu sou um desses tipos.
Mas eu fiquei pensando assim, falei, poxa, muita coisa tem que mudar, né? Você vê, por exemplo, os caras, os governantes, os presidentes dos países, eles, para bater um papo, têm que se reunir em Nova York, em algum lugar, gastam uma fortuna nessa viagem, vai uma equipe enorme com eles, cada um gasta um dinheiro enorme do seu país, alguns de países muito pobres, e gastam esse dinheiro para ir lá, para ficar em hotéis de luxo, para bater um papo, chegar lá, ficar ouvindo no fone, o cara falar e meia hora depois acabou o assunto e fica uma semana lá viajando. Eles estão descobrindo que podem fazer isso por videoconferência. Eles não precisam se reunir no mundo, em algum lugar. Eles podem fazer por videoconferência, que não vai custar nada. Não vai custar nada para os seus países. E esse dinheiro pode reverter para a saúde, pode reverter para a educação. Então, eu acho que esse tem que ser um aprendizado. Nós estamos vendo os deputados, a Câmara dos Deputados. Primeiro, que a maioria ali não serve para nada aqui no Brasil, mas estão vendo que eles podem fazer de casa. Ora, se eles podem fazer de casa, não precisa mais ter apartamento para eles, não precisa ter auxílio paletó, não precisa ter auxílio alimentação, não precisa ter passagem aérea. Olha quanto de dinheiro que o Congresso pode economizar se cada um ficar na sua casa e fizer. Bom, não, tá bom, uma vez por mês vocês se reúnem, tá? Mas o resto vocês podem fazer por videoconferência, que é muito melhor. E até com uma grande vantagem, que o povo pode participar assistindo essas videoconferências todas, que seria muito legal. Então, eu acho que, como disse a Rita aqui, né, que a gente está tendo que se reinventar. A gente só espera que o povo está se reinventando, o povo está criando. A gente espera que os governantes também entendam a mensagem e se reinventem. Não é isso, Sérgio? Exatamente, porque quando a gente fala o povo, a gente tem que entender que os governantes também vieram do povo. Eles não chegaram numa nave espacial e foram colocados lá. Foi o povo que colocou. O povo tem que conseguir entender a partir desse ponto. E uma vez que a gente entende a partir desse ponto, aí a coisa fica mais fácil de entender a relação entre causa e consequência, porque as pessoas pararam de olhar só para o próprio umbigo e começaram a perceber que se ela quer cuidar, que se ela quer que a própria vida seja melhor, ela tem que cuidar do entorno dela. E o entorno não é só o quintal, não é só até o degrau que dá para a calçada, mas é cuidar da calçada também, da rua, e fazer mutirões e fazer a coisa toda funcionar. Eu quero fazer pontuar uma coisa interessante que acontece aqui. Que o povo fala que Noruega está sempre super bem no ranking da felicidade, é porque tem petróleo, tem dinheiro. Ok, tem um monte de país também, tem petróleo, tem dinheiro, e não está tão bem assim. Tem uma coisa que acontece culturalmente aqui, que é o que eles chamam de frivilling, que é trabalho voluntário. E o que acontece? Umas 2 vezes por ano, o bairro aqui, no caso, o centro, né, que é praticamente uma aldeia aqui, mas mesmo na outra cidade que eu morava antes, na cidade de Trondheim, 130 mil habitantes, todos os moradores do prédio desciam para fazer uma faxina coletiva de primavera e uma faxina coletiva de outono. Então o que acontecia? A prefeitura fazia a parte dela, deixando uma caçamba de lixo lá, e a gente fazia a nossa parte, porque assim, se pensar, sei lá, 50, 60 moradores de um prédio, então todo mundo lá agachado no chão, arrancando raiz, o resto de folhinha jogando na caçamba, é um esforço que, mas o terreno é grande, o jardim é grande, mas para 60 pessoas não é grande, sei lá, 1, 2 horas no máximo, tá tudo limpo. E a prefeitura economizou uma mão de obra enorme, economizou dinheiro, e a gente conseguiu resolver isso 2 vezes por ano. Então, sabe, é uma relação de esforço-benefício interessante, e eu quero até aproveitar e pontuar isso também. Isso é uma coisa que acho que você não sabia, mas eu também tenho formação em técnico em contabilidade. E a gente passa muito tempo pensando na relação custo-benefício, mas quase nenhum tempo pensando nas outras relações. Esforço-benefício, tempo-esforço, tempo-benefício, tempo-custo. A gente tem que cruzar todas essas informações. E isso é ter uma visão geral, digamos, multidimensional das questões. E quando a gente costuma falar de uma sociedade mais integrada, mais unida nesse sentido, todo mundo pensando com essa visão, buscando essa visão global e se ajudando para ter essa visão global.
Não é uma coisa assim, parece utópico, mas não é uma coisa utópica, é uma coisa que está aqui ao alcance da mão. Tanto que a Noruega vive um sistema desse, e claro, tem falha como qualquer outro país tem falha, mas tem muito menos e a sociedade é muito mais equilibrada. Ô, Célio, e dentro disso daí, Célio, que você estava falando, eu acho que existe uma palavra, né, que as pessoas precisam aprender o significado dela e colocar em prática, que é cidadania. As pessoas precisam ter cidadania. Eu vejo aqui, por exemplo, em São Vicente, a prefeitura está fazendo um esforço agora, nesse momento, de lavar as ruas, né, higienizar as ruas, principalmente em locais onde tem grande movimentação. Então, na frente dos hospitais, na frente dos bancos, na frente dos supermercados, na frente das clínicas, todas as noites vai lá o caminhão com um produto lá, químico, e faz uma higienização. A cidade está limpa, mas a cidade está limpa não só porque a prefeitura está limpando, é porque as pessoas não estão na rua jogando lixo. As pessoas não estão jogando bituca de cigarro no meio da rua, as pessoas não estão jogando garrafinha plástica no meio da rua, então as pessoas não estão sujando. Se as pessoas poderiam aprender neste momento que como é bom ver a cidade limpa, de não sujar a cidade. Né? Isso é cidadania. Isso seria importante que as pessoas praticassem no seu dia a dia e aprendessem neste momento também. Não é verdade? Total. Mas vamos lá. Ô, Célio, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação, foi sensacional. Nós vamos encerrar o programa com uma outra música, que não é um jazz, mas é uma homenagem. Mas antes eu quero deixar aberto para você se despedir e agradecer muito. Foi sensacional esse bate-papo que a gente teve aqui e a participação de todos os amigos e amigas aqui com perguntas. Eu acho que é muito legal isso daí. Até peço para as pessoas que estão nos assistindo, se gostaram, essa entrevista vai ficar gravada na página do Som das Palavras, na página da TV Primeira. Então vocês podem ir lá compartilhar com os amigos que o dia inteiro, aí, a noite inteira, para que as pessoas possam assistir depois. Por favor, Sérgio. Bom, eu tenho muito a agradecer a você, a tua confiança, e também muito a agradecer ao Elvésio, um grande amigo que tornou possível esse bate-papo. Então, assim, super grato a todo esse apoio que você está dando, que com certeza é uma divulgação fantástica para o meu canal. Aproveitando, então, já fazendo aqui de novo, chamada, meu canal é Astrologia Tradicional com Célio Barros, no YouTube. Eu também tenho um canal Astrologia Tradicional no Telegram, onde eu coloco aí umas reflexões mais informais, como foi o bate-papo aqui. No YouTube eu faço uma coisa mais formatada, todas as gagueiras, tosses e raspadas de garganta são editadas. Aí, lá sim eu faço eu vi que tem gente comentando do meu vozeirão e tal. Bom, eu tô usando um microfone Neumann aqui, né? Então fica fácil ter vozeirão com um microfone desse. E tudo bem, tem alguma matéria-prima sim, mas eu também faço um tratamento, também sou técnico de som de estúdio, e tal, comentando, né, de produção musical. E peraí, que tá acontecendo aqui, que agora, caso de Ferreira, a pessoa põe o microfone torto, tá. E, bom, também comentando da parte que eu trabalhei como músico, se vocês procurarem no Spotify PMC Official List, P de pato, M de Maria, C de casa, Official Playlist, vocês vão encontrar todas as músicas que eu produzi pelo meu selo. Porque se você procurar Célio Barros, tem Célio Barros com acento, tem as coisas que eu fiz como músico, como cachês, e as coisas que são produzidas por mim, então como Célio Barros, Célio sem acento. Mas se procurar pelo PMC Official Playlist, aí tem todos os álbuns que eu produzi lá. Mais interessante, assim, para divulgar o que é o que, né? Senão a pessoa acaba confundindo um pouco. Trabalho mais com jazz europeu, música instrumental, inspirado pela SM Records. E, bom, para fechar o principal, né? Gente, a gente tem que fazer a nossa parte, não interessa se a nossa parte é 1 milímetro ou 10 quilômetros. A gente faz o máximo que a gente pode, e esse máximo que a gente pode sempre vai dar alguma diferença no restante. Isso é sempre muito bem-vindo mesmo. Enfim, eu não sei se eu tenho muito mais o que comentar, não. Eu sou extremamente grato de novo, eu estou adorando todos os comentários que o pessoal tá colocando aqui, assim, muito, muito feliz de ver o engajamento também das pessoas, vendo a história da Rita aqui, né, que a avó varria a rua no Brasil ainda, visto de forma equivocada. Olha só que coisa, né?
Poxa, super feliz de ver que, assim, a gente tem que dar exemplo. Se a gente deu exemplo e ajudou 1 em 1000 pessoas, já valeu a pena. Bom, então vamos encerrar o programa. Como eu falei, eu vou fazer uma homenagem. Hoje, uma notícia, dentre todas as notícias tristes, mais uma triste, que perdemos um artista, um músico, Moraes Moreira, faleceu hoje, com 72 anos de idade, e é um cara que deixa aí um trabalho bacana, foi o cara que veio com uma inovação lá, com um tropicalismo, com toda aquela coisa dos novos baianos, né? E trouxe muita a música da Bahia, do Nordeste para todos nós aqui. Então eu vou colocar aqui, uma. Bom, gente, assim foi o som das palavras desta segunda-feira e espero que todos tenham gostado. E a gente volta na quarta-feira com mais um Som das Palavras. Boa tarde, São Vicente, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo, cada um na sua casa, hein? Todo mundo em casa, cumprindo a sua missão de ficar em casa, tá bom? Vamos lá? Obrigado, Célio. Obrigado a Eu que todos. agradeço. Estamos na quarta-feira com mais um Som das Palavras.